Hello guys, how are you today? I'm fine. Olá pessoal, como vocês estão hoje, hein? Eu tô bem, espero que vocês também estejam bem, tá? Hoje com a nossa turma do 8º ano, os meus afiliados também, nós vamos juntar dois assuntos, tá? Nós vamos falar de Simple Past e Past Continuous juntos. Nós já fizemos esse ano uma revisão do Simple Past e junto logo a gente vai lembrar um pouquinho do Past Continuous, tá? Vocês vão ver que esses assuntos eles vão estar lá no módulo 8. Eita, nós pulamos o 6, por quê? Porque o 6 ele é apenas uma revisão, só é 1 ou 2 páginas, eu vou passar na agenda, uma revisãozinha de exercícios sobre as unidades, sobre os módulos do 1 ao 5. O 7 fala de adjetivos, a gente vai comentar isso depois, não se preocupem, tá? Por que eu resolvi então falar logo do 8, iniciar o 8? Porque aqui, nesse 8, ele vai aparecer esses dois assuntos juntos. E como a gente acabou de fazer uma revisão do Simple Past, eu resolvi falar logo lembrar um pouquinho sobre o Past Continuous, só que juntos. A gente não viu ainda eles juntos, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Aqui eu coloquei de uma forma bem básica para vocês terem uma ideia. Hoje, nós vamos falar apenas das regras dos verbos, tá? Porque eu resolvi também dividir em 2 partes. Como são muitos, para não ficar uma coisa bem longa com vocês, eu resolvi fazer em 2 partes. Então, hoje nós vamos ficar apenas com a introdução dos 2 assuntos e o que eu uso no Past Continuous e o que eu uso no Simple Past, ok? Let's go! Vamos lembrar um pouquinho primeiro quando é que eu uso Simple Past e quando é que eu uso Past Continuous. Qual é a diferença? Simple Past, passado simples. Past Continuous, passado contínuo. Mas o que é isso? Olha só, não é a mesma coisa. Simple Past, ele indica aquelas ações iniciadas e acabadas. Essas ações não voltam mais, tá? For example, I worked a lot yesterday. Quer dizer, eu trabalhei muito ontem. Uma coisa que eu fiz, acabou. Isso não quer dizer que eu também vou fazer hoje de novo, tá? Aquela ação iniciou e acabou. Então, nós temos verbo no passado, nós temos advérbios, é diferente. O Past Continuous, ele é uma coisa que você estava fazendo em um determinado tempo. For example, se eu te pergunto, What are you doing? What were you doing last night? O que você estava fazendo ontem à noite? Tá? É diferente do que você fez, tá? Eu estava estudando ontem às 9 horas. I was studying at 9 p.m. yesterday. Eu estava estudando, tá? Então, era uma ação que eu estava fazendo. I was studying. Observa que o verbo ele já muda totalmente. Então, Simple Past é o passado simples, uma ação que iniciou e acabou, aquela ação não volta mais. Past Continuous é uma ação que você estava fazendo em um determinado tempo, tá? Um determinado período do dia, tá bom? É diferente. Então, o que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui dessa forma para que a gente possa observar o que acontece com os verbos, tá? Se são tempos diferentes. Rules, nós temos aqui as regras. Hoje nós vamos comentar só sobre as regras. Olha só. No Simple Past, nós vamos lembrar um pouquinho que nós já vimos nesse formato. Na nossa regra geral, tá? Nós vamos acrescentar o ED, quando eu quero falar que eu fiz alguma coisa. Eu estudei, eu trabalhei, eu comi uma pizza ontem, enfim. Quando eu quero falar que eu fiz alguma coisa, tá? Passar esse verbo para o passado, na regra geral, eu vou acrescentar apenas o ED. Se eu tenho o work, então vai ficar worked. Work é o verbo trabalhar. Qual é o passado de work? Worked. Se o meu verbo já terminar com essa letrinha aqui, ó, a letrinha E, eu não vou acrescentar um outro E. Eu vou apenas colocar a minha letra
D. Então, dance vai ficar danced. Eu só acrescento a letrinha D, tá? Tem outros verbos também com a letra E que a gente vai ver mais na frente. Aí nós temos aqui IED. Quando é que eu faço isso? Você vai observar se o seu verbo terminou com a letrinha Y e antes dessa letrinha for uma consoante. Se for uma consoante, o que eu faço? Eu vou tirar esse Y, petition. Eu vou tirar o Y e vou colocar o IED. For example, cry. Então, aqui vai ficar cried. Olha só. Eu tirei o Y e coloquei ED, ok? Agora, se for um Y e aqui não for uma consoante, ele vem aqui para a nossa regra geral. É porque eu não coloquei aqui, mas tem o verbo stay, um exemplo. Stay, olha só. Stay. Terminou com Y e aqui é uma vogal. Então, eu só acrescento o ED. Eu não faço essa jogada aqui, ó, tá? Eu só vou fazer essa jogada se aqui for uma consoante. Don't forget, não esqueça. Nós temos aqui, o que é isso? Você já sabe. Consoante, vogal tônica, mais consoante. O que eu faço? Se eu tiver um verbo que tiver nessa sequência aqui, eu vou dobrar a minha última consoante e acrescentar quem? ED. For example, stop. Por que a gente só dá esse verbo? Porque é o mais conhecido, né? Então, olha só, stop, eu tenho permit, que fica permitted, né? Então, stop, ó, consoante, vogal e uma consoante. É como se a gente dividisse aqui, né? Porque no inglês não tem essa questão da escrita, essa separação silábica, mas tem na pronúncia, tá? Então, stop, ó, top, top. Observa que essa vogal aqui, ela é atônica. Aqui é uma vogal, né, Flávia? Aqui, a minha vogal ela é tônica. Então, quando isso acontecer, vou dobrar o P e acrescentar o ED. Stopped, ok? Agora, consoante, vogal normal, sem ser a tônica, mais consoante. O que eu vou fazer? Eu só vou acrescentar o ED, ok? Open, consoante, vogal e consoante. Só que aqui é como se fosse esse O aqui, mas ele não vem aqui, ele vem só até o P, tá? Então, consoante, vogal e consoante. Só que essa primeira aqui é a mais forte, open, ok? Eu não falo open para esse pen aqui ser a vogal tônica, é só o O. Então, nesse caso aqui, eu só vou acrescentar ED, ok? No Simple Past, nós temos a questão da divisão dos verbos regulares e irregulares. Lembraram que a gente comentou? Então, os verbos irregulares são aqueles verbos que mudam totalmente a sua frase, que mudam totalmente a sua forma, ou que permanece e muda apenas a pronúncia. Então, a gente precisa aprender. Tem uma lista de verbos, vocês precisam estar praticando para vocês lembrar se o meu verbo é regular ou irregular. Eu coloquei só o exemplo aqui de 2, mas na nossa aula passada, naqueles slides, tem mais alguns, tá? Mas não são todos, tá? Então, vocês precisam estar aprendendo. Aí, eu tenho aqui o verbo sleep e o verbo forget. Tia, como é que eu vou saber? A gente precisa praticar para a gente poder estar lembrando desses verbos. Sleep é no presente, que é o verbo dormir. No passado, vai ficar slept. Olha, ele muda totalmente, né, a estrutura dele. Forget, que é o verbo esquecer, tá? No passado vai ficar forgot. Muda também totalmente, ok? Aqui são as regras do Simple Past que nós já vimos. Aqui também são as regras do Past Continuous. Vocês já sabem. Past Continuous são aqueles verbos terminados com ing, aqueles verbos que a gente trabalha com ing, ok? Então, vamos ver aqui. A grande diferença, turma, a grande diferença do Past Continuous para o Simple Past é que aqui não tem essa divisão de verbos regulares e irregulares, tá bom? Aqui a gente vai usar para todos os verbos. Regrinha geral, no Continuous, eu vou acrescentar o meu ing. O work, que é o verbo trabalhar, eu vou acrescentar, então vai ficar working, trabalhando, ok?
Aqui, se o meu verbo já terminou com E, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse E e vou colocar o ING. Então, aqui no caso do dance, olha só, eu tiro o E e vou colocar ING, dancing, ok? Tem outros verbos também terminados com a letrinha E. Olha só, no caso do ING, o Y ele não entra, tá? Essa jogada de tirar o Y e colocar, não entra. Terminou com Y, acrescenta ING direto, tá? Consoante, vogal tônica mais consoante. É a mesma coisa, tá bom? Consoante, vogal tônica e consoante. Vou dobrar a última consoante e vou acrescentar ING, ok? Aí nós temos aqui consoante, vogal e consoante. Vogal sem ser a tônica. Open, eu não vou acrescentar a última consoante. Eu vou apenas colocar aqui ING, ok? Tem o verbo cry, que o meu amigo Ernesto aqui está me lembrando, que é um verbo que terminou aqui, ó, com Y, ok? Muito obrigada, thank you. Nós temos aqui o verbo cry, tá? O verbo cry terminou com Y, tá? Não precisa entrar em nenhuma regra. Nós vamos apenas acrescentar quem? O ING nele. Muito bem. Olha só, eu coloquei aqui 2 exemplos bem básicos, tá? Só pra gente colocar nos 2 tempos. Arrive é um verbo regular ou irregular, hein? What do you think? Ele é um verbo regular, tá? Porque eu já conheço, né, o verbo, além de praticar, a gente vai praticando, então a gente conhece. Então, arrive, aí eu vou fazer jogadinhas. Terminou com a letra E. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar outro E e colocar o D? Não. Eu vou apenas completar com ED. Se for no meu continuous, aí sim, o que eu vou fazer no meu continuous? Terminou com a letrinha E, o que eu faço? Eu tiro o E e coloco quem? O ING. É você lembrar, simple past eu tenho os verbos, terminação com E, com ED, tá? E continuous, lembra do ING, tá bom? Ó, stay. No simple past, terminou com Y, precedido por uma vogal. Eu não faço aquela jogada. Então, ele vai para a regra geral, que é terminado com ED. E se for no continuous? Nós acabamos de lembrar. Continuous terminou com Y, vai para a regra geral direto. Então, no caso, vai ficar o quê? Staying, tá? Que é permanecendo, ficando. Ok, turma? Então, olha só. Por hoje, era só para a gente dar uma lembrada dos 2 assuntos juntos, porque no módulo 8 eles estão juntos. Nós vamos ver na parte 2 desse módulo affirmative, negative, interrogative, short answers. E nós vamos conhecer também, vamos lembrar de 2 conjunções que nós usamos para separar esses 2 assuntos em uma frase só, ok? Kiss for you and see you next class. Bye!